Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Culturas e Times Fortes. Um episódio que é patrocinado e oferecimento da EP+, empresa com propósito, ao qual eu sou CEO, fundador e sócio. A gente está tornando o mundo melhor, criando empresas com propósito e criando a mais grandiosa comunidade de empresas com propósito do mundo. Nós somos uma consultoria ROIP, onde a gente basicamente maximiza o lucro por colaborador, maximiza o ROIP, o retorno sobre o investimento em pessoas. Esse é o episódio número 42 e hoje eu estou com uma pessoa, um convidado aqui de peso. Ele vai apresentar um pouquinho o currículo dele aqui, a história dele. Eu entrei no LinkedIn dele esses dias agora para ver, né? Ia trazer ele como convidado para conhecer um pouquinho mais. Eu falei, caramba, quantidade de empresas que você já passou aí como diretor de RH, como CHRO, como... Cara, incrível, né? Eu acho que a gente vai ter um papo super rico aqui. E eu queria dar as boas-vindas, né, ao Sérgio Povoa. Sérgio, seja muito bem-vindo, cara, a EP+, seja muito bem-vindo ao nosso ecossistema, à nossa comunidade. A gente fala que a gente tem como missão tornar o mundo melhor, criando empresas com propósito. Empresas com propósito são as empresas que vão, né, são as melhores empresas para o Brasil, não necessariamente as melhores empresas do Brasil, né, mas para o Brasil. Então, somam com a humanidade. Trabalho de cultura, de times fortes, de fazer as pessoas felizes, engajadas. A gente vê o quão o mundo está improdutivo, desengajado, as pessoas infelizes com os seus trabalhos, rotatividade no Brasil é a maior do mundo. Então, cara, seja muito bem-vindo. Espero que esse papo seja um negócio leve para a gente aqui, que a gente aprenda. E eu queria que você se apresentasse, cara, falasse para a gente um pouquinho, contasse a tua história aqui para as pessoas, se apresentasse, falasse um pouquinho desse teu currículo aí, que eu fiquei, cara, de queixo caído aí quando eu vi. Parabéns aí também pela trajetória, para a gente poder começar a bater um papo aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente, de fato, possa colaborar com as pessoas aí, porque eu acho que a gente tem muita história legal para contar. Principalmente erros também, que eu acho que ajuda muito as pessoas a entenderem que não é só de acerto. Que olha o nosso LinkedIn, acho que a gente só está surfando numa onda de felicidade e alegria, mas também tem muito tombo aí no meio do caminho, né? E olha que tem. Eu comecei minha carreira, eu sou carioca, acho que pelo sotaque já dá para ver, e eu venho de uma família normal brasileira, pobre, de comunidade. E eu comecei minha carreira como faxineiro. Eu gosto muito de falar isso, não para o cara falar, puto, o cara virou diretor, mas muito mais para falar que aprendizado que eu trouxe lá, que eu falo para todo mundo, faça rápido que é chato para sobrar tempo para fazer coisa legal. E foi aí que minha carreira foi surtindo efeito e crescendo, né? Eu limpava banheiro rápido, limpava chão, sobrava tempo para aprender. Eu trabalhava numa indústria, né? Aprender na indústria o que estava fazendo lá. Eu fui promovido para trabalhar com máquinas e minha carreira foi acontecendo dessa forma. Fui caindo em multinacional também, de uma forma muito dentro desse meu espírito de aprender, de querer fazer a coisa acontecer, né? E sou administrador, comecei em finanças, porque eu sou um cara que eu adoro número também, e adoro análise, adoro computador, virei desenvolvedor no meio do caminho, me colocaram para CTI, e aí me convidaram para CTI para RH, foi aí que eu comecei a me aproximar de RH. E eu achava uma área um pouco complexa, achava que era uma área que tomava decisão que não mudava em nada a minha vida, falava um monte de coisa legal que no final não gerava valor para mim, né? E eu falei, vou entrar no RH para acabar com o RH. Eu vou formar o líder vai estar bem formado e acabou a história, né? Nada disso, porque no final o líder é uma pessoa também cheia de complexidade, né? Me apaixonei por esse mundo, sou muito focado. É legal o tema daqui, porque eu sou muito especializado nesse item de cultura, né? Eu trabalho muito com cultura, diversidade, mas cultura acabou sendo um ponto forte da minha carreira ao longo dessas empresas que eu passei. Como você falou, eu passei por empresas mais tradicionais, como Unilever, como GE, como Johnson, né? Fui para o mercado B2B, para uma empresa francesa também, aí entrei no e-commerce, trabalhei numa Netshoes, numa OLX e estou na área de transportes agora. Então acabou que a minha carreira foi surfando numa onda muito legal de aprendizagem, sempre aprendizado, né? Esse é um pouco do meu lema, né? Tem espaço para aprender, me chama que eu estou indo, eu quero fazer acontecer, quero mudar a vida, porque eu acredito no pilar pessoas, né? Eu sei que a gente fala muito de resultado, mas sem pessoas não acontece nada nas organizações, né? Eu acho que as pessoas são um ponto principal. E eu acho que conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, né? A gente tem dois tipos de salários que a gente ganha. Tem um salário financeiro e tem um salário do conhecimento, né? Quando a gente vai depois, sei lá, para alguma entrevista de emprego, ninguém vai perguntar qual foi o salário que a gente ganhou na outra empresa, mas vai perguntar qual foi o conhecimento que a gente adquiriu, qual foi a experiência. Então, quanto mais a gente estiver se desenvolvendo, consequentemente, maior é o salário que a gente vai receber ali na frente. Com certeza. Mas, Sérgio, vamos entrar um pouquinho nesse tema de cultura e times fortes, né? Como é que é esse tema para você?
O que você tem visto hoje? Você também é mentor e dev, você também, né, assessora, faz advisor aí com algumas empresas. Como é que tu tem visto esse tema hoje dentro das empresas e dentro da trajetória que você teve no Brasil hoje? Cara, eu vejo como um grande desafio, porque é uma coisa muito falada, é uma coisa conhecida, as pessoas querem falar sobre o assunto, elas querem trabalhar, mas na hora H ainda fica se patinando um pouco, porque é um assunto que dói, né? Dói Para você muito. trabalhar a cultura não é uma coisa de você estalar os dedos e a cultura foi instaurada, né? Eu vi muita gente na época do Google pintando as paredes das suas empresas de verde, colocando puff e achou que ia virar o Google no dia seguinte, e não virou, porque a cultura não é transformada dessa forma, né? Então eu vejo que apesar de eu estar há 20 anos já no mercado de recursos humanos e trabalhando muito esse tema muito forte de transformação cultural, de garantir que a cultura instaurada seja vivida, seja que de fato é falada, porque isso é muito importante, né? Eu vejo muita desconexão às O vezes em que discurso você tem que estar fala, né? alinhado com a prática, né? E esse é um grande erro hoje em dia, né? Da pessoa querer colocar alguma coisa que não é verdadeiro e no dia a dia seus processos, suas ações estão todas diferenciadas e de certa forma indo até A gente de estava encontro, conversando né? agora há pouco. Ah, cara, uma cultura que prega inovação. Ah, pô, mas prega inovação, mas pune o erro. Qual é a lógica, né? É isso. É incongruente esse negócio. Ah, prega, sei lá, colaboração, mas tem um monte de líder egoísta, né? Então, Somos assim, informais e todo mundo é a diretoria de gravata, sala entendeu? fechada, né? Entende? Como o discurso começa a ficar um pouco, distorce um pouco da prática, né? É porque esses pequenos sinais são muito observados pela organização, né? Eu sei que quando eu estive no outro lado lá, que eu era mais operacional, eu olhava e falava, cara, tá descolado o que está sendo falado, né? E eu queria me conectar com a organização. Você entra numa organização porque você se conectou com ela, porque você viu no Glassdoor, porque teu amigo te falou alguma coisa, porque você leu sobre a empresa, mas a tua vida lá dentro é que vai de fato falar qual é a cultura que você tem. Perfeito, Né? E eu acho que o mundo melhorou muito, vamos combinar, né? Porque principalmente essas ferramentas que tem aí de LinkedIn, Glassdoor que a gente está falando, a gente consegue ter um pouco mais de visibilidade das empresas, né? Eu já entrei em empresa que eu achava que era linda, maravilhosa, quando você entra e fala, opa, cadê aquilo que vendeu, né? Desalinha totalmente a expectativa, né? Hoje está bem diferente. Eu acho que hoje as pessoas têm muito mais fonte para entender que cultura que ela está entrando. E fazer escolhas, né? Porque não tem cultura. Uma coisa importante é não tem cultura certa e errada. Tem a cultura da organização e você tem que entender se os seus valores e a sua cultura faz sentido para aquela organização. Né? Se você é um cara formal, vai procurar uma cultura formal, não tem problema. Às vezes as pessoas querem encaixar tudo numa caixinha do certo, do errado. Não existe isso quando a gente fala de cultura, né? Acho que o grande desafio aqui, e eu concordo 100% contigo, e eu brinco que assim, pô, o problema é que o ser humano hoje ele não tem autoconhecimento, né? Então ele nem sabe quais são os seus valores, quando a gente para ver, na grande maioria do ser humano. Então a gente, como é que eu vou... E as empresas também não têm cultura, ainda que as grandes empresas, eu vou até te perguntar depois sobre como é isso dentro das grandes empresas, você está dentro de grandes empresas ao longo desses anos, até as grandes empresas também não têm um trabalho de cultura, porque quanto maior a empresa, quanto mais gente tem, mais complexo é você manter uma cultura daquela. Então, às vezes, a empresa tem seus valores lá, mas ela não necessariamente está contratando baseado naquilo, não necessariamente está fazendo avaliação de desempenho baseado naquilo. E aí tem um lema que a gente usa muito, é assim, quando você fala sim na contratação de uma pessoa errada, falo pessoa errada é a que é desconectada com a cultura, automaticamente você está falando não para a pessoa certa. Né? E a recíproca também é verdadeira. Quando algum candidato fala sim para uma empresa que não tem aderência com os seus valores, automaticamente ele está dizendo não para a empresa dos sonhos deles. Porque tem uma discussão importante no que você está falando, olhando para o lado da pessoa, que é, ela também precisa de salário, ela precisa da conexão da grana, precisa do benefício, então falar o não às vezes não é tão trivial. Eu acho que quando você está num determinado nível de carreira, onde você já fez uma economia, isso fica muito mais fácil. Eu até tomo muito cuidado no processo seletivo nas empresas que eu trabalho, de falar, vamos deixar claro o que é a empresa, geral, assim, porque é um casamento, né? No dia seguinte acabou a maquiagem, o vestidinho de noivo, o terninho, você está lá na vida real, com bafo, com tudo que tem do dia a dia, né? E eu falo pro meu time de recrutamento, fala 100% do que tem aqui no desafio, fala do resultado da companhia, o que está legal, o que não está legal, o que na cultura está funcionando, o que não está funcionando, porque quanto mais a pessoa entender o que ela está esperando ela no dia seguinte, ela pode falar um não ou um sim de uma forma um pouco mais consciente, porque tem muito não e sim inconsciente, como você está falando, né? É porque eu acho assim, pouca gente olha por esse lado também, mas existe uma responsabilidade social nossa como empregador muito grande. Será que esse cara vai ser feliz aqui dentro? Esse cara é bom tecnicamente, talvez ele vai entrar aqui e vai jogar bem aqui, se ele jogar individual, mas será que comportamentalmente ele é bom? Será que ele vai ser feliz aqui dentro?
né? E às vezes eu não consigo identificar isso e trago um cara e tiro um cara de uma empresa que talvez ele era feliz, trago ele para mim, que eu sei que ele não vai ser, mas eu preciso fechar aquela vaga para ontem, aquela correria e tal, e o negócio não vai. E um outro fator, Sérgio, tu falou aí, tu trouxe, eu acho que muito bem, que é o seguinte: tem muita empresa que está vendendo só o mundo cor-de-rosa no processo de contratação, só vende os benefícios. Mas uma empresa é uma máquina infinita de problemas, meu amigo, né? E os malefícios? Nenhuma empresa tem malefícios, né? Então a gente não tem que vender só os benefícios, tem que vender muito bem os malefícios também. Ó, é o seguinte, aqui a gente é assim, mas aqui a gente não é assim. Isso aqui a gente faz bem, isso aqui a gente faz mal. A cultura é essa daqui, a cultura não é essa daqui. Então, se tu acha que é isso aqui, se tu deseja isso aqui, talvez isso aqui não seja um lugar para você. Não venha. Eu falo muito isso. Como é esse teu, como é o teu framework de contratação? De atração e de contratação, de processo seletivo. Vamos entrar logo em contratação para depois a gente voltar para a cultura de novo. A gente já está nesse tempo. É de uma complexidade, mas é tão interessante, né? Porque tudo isso que a gente está falando passa pelo dono se é uma empresa nacional, pelo dono, passa pelo líder, passa pela área de seleção, porque todo mundo está envolvido numa cadeia para transformar essa sua cultura numa coisa que você vai vender para um candidato que você quer trazer. Então, se tem alguém no meio desse processo desconectado, você vai trazer a pessoa errada. Eu tenho muito gestor que vira para mim e fala assim: nossa, amei a pessoa, e você vai entrevistar assim, mas ela tem esse problema em relação à cultura. Ah, mas será que isso vai dar problema? Vai. A gente conserta. Vai dar problema, né? Depois que ela entrar. Acha que vai consertar o comportamento e os valores da pessoa. Que é tão fácil quanto a parte técnica. A parte técnica você treina. Eu até falo pro pessoal, gente, o inglês não está legal? A gente treina, né? Tem um Excel, qualquer coisa você treina. Agora, a parte comportamental, não estou falando que não muda, mas é mais complexo. E eu acho que numa organização que está em mudança, que tem que ter velocidade, isso atrapalha bastante. Então, eu tento trabalhar muito essa coisa de, sempre quando eu chego na organização, de deixar claro assim, o que nós somos. E eu, quando eu começo essa discussão, muitas vezes tem surpresas, até dos meus próprios pares na diretoria, eles falam: caramba, eu nunca pensei sobre isso. Aí eu falo assim: tá, o que é ter olho? Porque todo mundo coloca aquilo assim, olho do dono, é lindo, né? Aí eu falo assim: tá, o que é olho do dono? Senso do dono. Senso do dono, né? Eu falei: primeiro, eu até brinco assim, o olho do dono tem que tomar cuidado, que o dono está ganhando muito dinheiro e você está ganhando uma parcela dessa grana. Então, cuidado também para não achar que o olho do dono é dividir tudo igual, todo mundo vai ganhar igual, tem que estar muito claro isso, né? É apagar a luz, é fazer o quê? É ter economia, porque a gente acaba tendo confusão no conceito. Aí quando você começa, a primeira coisa que eu tento fazer é alongar e garantir que esse conceito fique enquadrado, não para a gente trazer pessoas iguais, tá? Porque a diversidade tem que existir. Com certeza. A pessoa ter o mesmo nível de alinhamento cultural não tem nada a ver com ser pessoas iguais. Não. As pessoas vão ser super diferentes, né? Tem a ver com comportamentos diferentes, né? Exatamente. Perfis comportamentais diferentes. Exatamente. Eu não sei se tu concorda comigo, mas a minha visão é que os valores, eles precisam ser parecidos, valores, né? Que é o nosso software de tomada de decisão, sendo que as experiências, o comportamento, ou seja, o cara é uma pessoa mais comercial, vai ser uma pessoa mais um D alto, um I alto, né? Mais dominante, mais influente, mais comunicativa, mais... o cara é uma pessoa mais de RH, talvez seja uma pessoa mais empática, mais discreta. Então, elas não são pessoas iguais. Não dá para dizer que são pessoas iguais, né? Agora, minimamente, pelo menos, com valores alinhados. São experiências diferentes, são, enfim, o que quer que seja de diferente, né? De diversidade mesmo, comportamentalmente falando, mas pelo menos alinhada com a cultura e com os valores. Senão, aí vai ter muito problema comportamental. Então, eu tento bem fazer isso, sabe, Gui? Eu tento pegar o líder, o dono, o pessoal de atração e deixar todo mundo muito sintonizado no que é de fato que a gente não abre mão. Então, eu tento trabalhar muito mais a cultura no que não é aquilo do que no que é. Porque o que é muito fácil. É os do's e os don'ts. Exatamente. O do's é fácil, né? Você coloca um monte de do's, o cara fala: uau, tem tudo isso. Aí você fala assim: mas e o don't? Opa, você já vai no primeiro, você vai dar aquela engargalada, né? Fala: eu sou assim, mas eu não concordo muito com isso. Então, eu foco muito nisso também. Legal. E aí tem um caso muito engraçado, que eu entrei numa organização, em 15 dias eu fiz esse trabalho, e teve uma entrevista num jornal. E eu falei 10 coisas boas para se trabalhar nessa empresa. E aí, quando eu fiz a entrevista numa quinta-feira, na sexta-feira saiu na revista, e me ligaram: cara, 8 coisas que você falou vermelha, uma amarela e uma verde. Eu falei: cara, vou ser demitido amanhã, né? Porque só falei M no final do dia, né? Aí eu comecei a ler e falei: cara, é uma cultura que trabalha com a pressão. A gente tem pressão aqui dentro. O dono é muito presente. Cara, o dono é muito presente. Nada do que eu falei que eles acharam que era vermelho era mentira. Mas olha como é importante quando você começa a trabalhar com a verdade, o LinkedIn da empresa começou a bombar de pessoas que se conectavam com aquilo que eu falei. É muito poderoso. Se a gente entendesse que você garantir que você traga uma pessoa
que tem alinhamento com a tua cultura, a curva de treinamento, de desenvolvimento, de acomodação vai ser muito rápida. Porque você já tem 80% do caminho feito. Agora, se você traz uma pessoa que não está alocada com a tua cultura, que não tem essa conexão, vai engasgar, ela vai começar a gerar questionamento para os outros se aquilo é legal ou não, porque também acontece isso, né? Você está lá na cultura, super feliz, entra um cara de fora e fala assim, isso aí é legal? Eu não acho isso legal. Onde eu trabalhei era diferente. Aí o cara que estava lá super engajado com a tua cultura, uma pessoa que não está, começa a desconectar quem está conectado. As laranjas podres, né? Que a gente chama, né? E que a gente demora a tomar decisão, tudo que a gente sabe que vem acontecendo aí, né? Que às vezes não consegue pegar, principalmente quando está em ambiente mais híbrido, ambiente remoto, né? Porque o presencial você consegue pegar na energia das pessoas, como as pessoas estão se relacionando muito mais rápido. Apesar de que, para mim, criar cultura no remoto, no presencial, no híbrido, eu acho que é a mesma coisa. Depende muito dos teus rituais. Depende muito dos teus rituais. Tem os desafios entre todas, né? Óbvio que no presencial ela é muito melhor, né? Mas tu tocou num tema, Sérgio, que eu queria aprofundar um pouquinho mais, que eu acho que é um tema que é interessante. Tu fala, toda vez que eu entro numa empresa, eu faço uma análise, e eu começo a também depois olhar para fora, né? E tu falou, 9 das 10 coisas que eu falei estavam certas, É isso que acontece. E aí o LinkedIn começou a bombar de pessoas que se alinhavam com isso aqui e, consequentemente, queria vir para perto dessa organização. O que eu acho que é o melhor dos mundos, né? Porque qual é o poder que eu vejo de uma cultura forte? É que ela tem a capacidade de atrair as pessoas certas, engajá-las, né? E automaticamente engajá-las, porque engajamento não é motivação, né? Motivação é um motivo interno para a ação, né? Se eu não tenho um motivo para agir, eu não acredito, eu não me engajo no que eu acredito, em algo que eu não acredito, em algo que eu não dou valor, em algo que eu não... Isso é importante. Motivação você não provoca no outro, né? Pois é uma coisa que é interna, é um motivo interno para a ação. Se eu tenho um motivo para agir, eu vou me engajar. Se eu vou me engajar, eu vou me envolver. Se eu vou me envolver, eu vou ser mais produtivo, né? E aí, daquilo... A cultura tem a capacidade de atrair pessoas semelhantes, ou seja, atrair as pessoas certas, ou seja, que estão alinhadas com aquela cultura, com aquela tribo, com o que quer que seja, e tem o poder também de proteger o sistema das pessoas erradas e dos comportamentos errados. Então, no momento que tu chega e fala aquelas 9 coisas e aquilo vai para o LinkedIn e bomba, as pessoas que não acreditam naquelas 9 coisas, elas vão dizer, não, aqui eu tô fora, isso aqui eu não quero. Sendo que as que acreditam automaticamente querem se conectar e querem estar junto, né? E aí é aqui onde eu queria entrar. Como que é o teu processo, durante toda a tua experiência aí, o que é que tu viu que funcionou e o que é que não funcionou quando o assunto é, cara, como que a gente consegue atrair pessoas alinhadas com a nossa cultura? É processo de atração. Eu brinco que o processo de atração vem antes do processo de contratação, concorda comigo? Primeiro eu preciso atrair. Porque se eu não consigo vender bem minha empresa para atrair gente boa, e eu vendo minha empresa errada, eu vou atrair gente ruim. E aí tem muito empresário que eu converso, fala assim, Guilherme, tá muito difícil, cara, encontrar gente boa, né? Tá muito difícil encontrar um bom profissional. A primeira pergunta que eu faço é, entendi, mas quão boa é a tua empresa para tu atrair gente boa? E o que é gente boa, né? Quão sexy é a tua empresa para tu atrair gente boa? Gente boa, no caso, gente certa, né? Alinhada com a tua cultura. Tu tá sabendo vender bem tua cultura para tu atrair gente boa? Porque se tu tá simplesmente abrindo lá um anúncio, o salário é esse, a responsabilidade é essa, 44 horas semanais, CLT e tal. Porra, gente boa tá empregada, gente boa não tá buscando emprego, gente boa tem emprego pleno no Brasil. Não é mais a gente que escolhe trabalhar com gente boa e contratar gente boa, é gente boa que escolhe trabalhar no nosso negócio. Concorda comigo? Concordo, tem Porque gente boa não gosta de trabalhar com gente ruim, gente boa não gosta de trabalhar com líder ruim, gente boa não gosta de trabalhar em empresa com cultura ruim. Gente boa escolhe, né? Gente boa escolhe, tem emprego pleno, escolhe. Você e tá ela na não prateleira. Tá buscando emprego. Você está na prateleira. Como que é os teus erros e acertos, aprendizados que tu teve para que tu consiga, entrando dentro da empresa e vendo um pouco da cultura dela, montar um processo de atração de talentos? Cara, eu acho que os erros eu cometi com muito mais frequência no começo da minha carreira, porque aí eu era o cara que achava que RH era marketing, né?
O job posting tem que ser aquela coisa linda, com aquela foto que não tem nada a ver com quem está dentro da tua organização, né? Com palavras-chave maravilhosas, né? E você fala, puta, é isso aí, vou vender um sonho, porque eu acredito. Porque você entra no modelo normal. O modelo do mercado é esse. Você entra no modelo marqueteiro, né? O marqueteiro. É o lobo de Wall Street. Pô, se o cara de marketing arrebenta, por que o RH vou ser tímido? Vou também fazer, né? Aí eu comecei a ver que aquilo estava desconectado, porque é o que você falou. Vinha candidato bom, mas que no final ele nem fica bom, porque a mesma pessoa boa que vai numa cultura que é diferente daquele que ele tem, cara, ele fica ruim na entrevista, né? Você conversa com o cara e você fala, cara, não é possível que esse cara tenha esse currículo que eu vi no LinkedIn que passou por essas empresas. E você acha que o cara que é o problema, você não entende que tem um problema de conexão entre a organização e você. Então, uma coisa que eu errava muito nessa coisa marqueteira de vender uma coisa que a gente não é. Perfeito. E eu aprendi muito em relação a isso. Então, hoje o que eu faço muito é, em primeiro lugar, se você entrar nos LinkedIn das empresas que eu trabalho, você vai ver muita história de pessoas que trabalham na empresa, porque eu acho que isso é muito poderoso. Você pega um dev e coloca o dev para falar como é trabalhar presencial na empresa X, para o cara entender que é presencial, eu sou dev e é muito legal e é feliz estar aqui. Por isso, por aquilo outro, eu tenho autonomia, o que quer que seja. Lembra que nada é ruim, porque vai ter do outro lado uma pessoa que vai se conectar com o que você está falando. Né? Então, eu acho que esse é um... Não é sobre agradar todo mundo. É sobre focar no que você de fato sobre agradar a pessoa certa. Não é ter 1000. Tem gente que fala assim, o meu processo seletivo entrou 19 mil candidatos. Eu falo, cara, que M, né? Porque alguma coisa está errada. Está lascado para poder identificar alguma coisa isso, tá errada, triagem né? disso tudo. Né? E você vai errar, porque com 18 mil você vai ter que fazer para cima e pegar os 50 melhores. Então, acho que é muito legal essa coisa de você trazer histórias reais, porque eu acho que você sai do subjetivo de falar o RH está tentando colocar isso no job posting, sabe? Tentar fazer também as suas publicações de vaga com a tua cultura muito forte, sabe? Eu sempre começo tentando falar da cultura, porque é isso, cara, o que é a companhia? Empresa, né? A companhia é isso aqui, o que você vai encontrar aqui dentro é isso. E aí o teu cargo vai te oferecer isso. Porque se você começar a falar do cargo, muita gente vem para a empresa por causa disso aqui e esquece, ignora essa parte cultural. Perfeito. Então, quando eu estou falando da porta para fora, tá? Porque da porta para dentro tem todo um trabalho que você tem que fazer com liderança, com área de atração, mas da porta para fora... é o lance da retenção, né? Existe o lance da atração, que eu acho que é um primeiro pilar, que eu acho que é 50%. Se eu consigo atrair a pessoa, botei ela para dentro, 50%. Tem uns outros 50%, que é o processo de retenção. Né? Como é que tu trabalha isso também? Cara, eu gosto muito de falar em engajamento, porque a retenção sempre vem na minha cabeça aquele cara com a bolinha no pé, né? Mas isso é uma dificuldade minha, eu sei que o mercado... Claro. Desculpa, eu sei que o mercado fala... Eu concordo contigo, a gente brinca e fala assim, você não tem que trabalhar para reter as pessoas, você tem que criar um ambiente onde as pessoas queiram ficar. É diferente. É isso, o cara tá ali porque ele tá afim. Porque eu acredito você está falando do ROIP, para mim o ROIP é isso, é o cara feliz entregando o máximo dele. Porque ele feliz, ele vai entregar o máximo potencial dele. Quer dizer, a organização, no momento legal ou não legal, mas dando espaço e dando para erro, para você testar coisas, para fazer acontecer. E o cara, muito bom, é explosiva essa combinação, né? Então, o que eu tento fazer de engajamento é um pouco, primeiro, muito ouvir as pessoas. Eu acho que a tua organização pode estar no pior momento possível. Não deixe de ouvir, porque as pessoas precisam ser ouvidas. Porque se ela está ali dentro num momento ruim, é porque ela acredita na companhia. E não adianta você fingir que não está legal, não está tudo bem. Não está legal, cara. Fala para as pessoas, não está legal, vamos fazer acontecer. Então, para mim, engajar e reter tem a ver com essa coisa da pessoa viver uma verdade ali dentro também. Sabe? E você propiciar para ela espaço de aprendizado, espaço de poder crescer. E trabalhar a liderança, responsabilidade, um espaço que você possa ter feedback. Agora, tudo que eu estou falando parece muito lindo, mas é difícil, você sabe disso. Você que trabalha com isso, pegar um líder e fazer o líder entender que o papel dele tem essa complexidade toda, porque ele acha que às vezes é só entregar resultado. Né? A pessoa, eu vou dar o feedback, não, ele dá o feedback bom, ele passa no corredor dando, e o ruim ele chama numa sala que o pessoal chama de feedback, né? Que é você vai para uma sala para falar mal e dar o feedback. E o feedback positivo você passa no corredor e fala, puta, legal o que você fez. Então, essa mudança de comportamento, para mim, é que faz o engajamento. O que eu falo para o pessoal é comunicação também. Eu falo muito para meus pares, né? A gente precisa garantir que as comunicações cheguem até a pessoa que está lá na operação, mesmo que a gente tenha que fazer traduções, né? Não adianta você falar de EBITDA para a pessoa que está lá, mas que você fale assim, essa despesa da caixa que está tendo problema, é um problema para a companhia, você pode fazer essa tradução para as pessoas entenderem. Eu acho que isso é fundamental, porque a pior coisa é você lança uma coisa aqui de comunicação, você vai lá embaixo e ninguém sabe de nada que está acontecendo. E normalmente as pessoas que estão numa operação, elas veem o quê? Volume de caixas, ou volume de serviço, ou quanto a companhia. Elas não sabem que você tem aquela receita, mas que embaixo tem um monte de despesa tirando o teu valor. E aí quando o cara fala assim, como que a companhia está em crise, cada dia chega aqui 10 carretas, né? Ou em serviço você está vendendo pra caramba coisa aqui. Então essa falta conexão de clareza, é muito importante. Né, cara?
E às vezes, se a gente não for transparente, também não mostrar algumas coisas, óbvio, tem culturas e culturas, né? Tem culturas que são transparentes e abrem tudo, abrem DRE, abrem resultado, mostram tudo, porque se a gente também deixa as pessoas cegas, elas vão achar que a gente está, às vezes, mais rico do que o que a gente realmente está, né? Porque está vendo só caminhão saindo, a máquina produzindo, acha que está mil maravilhas, está todo mundo ganhando dinheiro. Exato. Quando, na verdade, às vezes, não. Isso é o do dono, né? Quando você comunica para a pessoa, para o seu gestor, corretamente o que está acontecendo na empresa, e também, de certa forma, você divide a riqueza, sim, com pagamento de bônus, com tudo que tem em volta, eu acho que essa conexão também ela vai acontecendo de uma forma muito natural. Porque também tem muita empresa que eu vejo, que colegas meus trabalham, que a empresa puxa, e o retorno é bem diferente. Aí o cara fala, pô, a empresa está falando aqui em cima, vamos junto, somos colaborativos, somos uma empresa que a gente joga junto com o time. E aí o cara no final do dia olha o bolso dele e fala, opa, o cara está lá no iate dele e eu estou aqui penando para fazer meu mercado no final do mês. Então também há que se fazer essa conexão de uma certa divisão em cima do que você está ganhando, porque o cara tem que fazer parte do processo também, tanto do quando você não dá resultado, do cara estar lá ralando para você conseguir sair daquele vale. Eu trabalhei em empresa que tem que fazer turnaround, está tudo bem, a cultura ajuda também nesse momento, você sabe disso. Quando você não tem uma cultura estabelecida no turnaround, a companhia quase que quebra. Porque a desconexão é muito grande, então a fofoca, boato, tudo começa a crescer muito. Na verdade, quando você pega boa parte das empresas que quebram hoje no mundo, elas quebram não necessariamente porque elas estão desacelerando. Não sei se mas tem uma estatística que fala que 75% das empresas no mundo que quebram, elas quebram no momento que elas estão em rápido crescimento. Porque começa a entrar um monte de gente errada, um monte de gente desalinhada, aí falta clareza, e cada um vai remando para o lado. É o desespero, né? Aí vira uma zona, entendeu? Acha que está indo muito bem, aí começa a aumentar, não tem como crescer negócio sem gente, começa a contratar muita gente, infla muito a operação, a produtividade por colaborador cai, a eficiência, o lucro por colaborador, faturamento, não vem resultado, tudo cai e não vem resultado, piora a produtividade. As pessoas boas vão embora também, que acontece. As pessoas boas vão embora. Você acaba ficando com pessoas medianas, né? Exatamente. E aí eu entrei numa empresa, uma das empresas nacionais que eu trabalhei, foi muito interessante, que tem conexão com o que você falou logo no começo, né? Eu entrei e os meus pares das diretorias eram assim, olhando o currículo, eram os melhores do mercado. Eram os melhores? Os melhores. Não, eu não tinha dúvida. Individualmente? Quando eu olhei, eu falei, caramba, pegou assim os tops, né? Me incluindo também, porque... Aí eu olhei e falei, cara, não tem conexão. E aí, de novo, sem crítica alguma, um vinha de uma empresa que era extremamente competitiva. E a empresa não era competitiva, ela era colaborativa. Então, você imagina essa pessoa querendo fazer os processos acontecerem de uma forma competitiva. Já começa a dar um problema. O outro era uma pessoa que não tinha muita conexão com o dia a dia, com o negócio, era uma pessoa que veio, mas não estava muito feliz porque ele veio de negócio mais appeal, aí de repente você coloca lá também. Então, assim, no final... era uma diretoria que não se comunicava. Total. E aí eu tive que fazer essa intervenção de falar, olha, acabei de chegar, estou falando por currículo, mas eu acho que a gente vai ter um problema e eu acho que a gente tem que administrar isso nas próximas semanas. Porque também se não toma uma decisão rápida, é o que a gente acabou de falar, você destrói para baixo. E você reconstruir é muito difícil. Dá trabalho. Porque a cultura a cultura, você já falou uma vez que é top-down, sem dúvida alguma, mas se as pessoas de baixo não colaborarem, ou se você não estiver vivendo o que você está falando, não adianta ser top-down, porque vira uma mentira, né? Vira deboche no corredor, vira piada, né? Ela vem, a cultura, ela não vem de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. Porém, depende de como vem, né? Porque se tu está falando uma coisa, tu bota na parede uma coisa, ou diz que é uma coisa na teoria e na prática, tu não está nem falando, mas tu está se comportando e dando exemplos diferentes. Opa. Aí já era, cara. Tu enfraquece sua cultura totalmente. Admitimos o erro, mas toda segunda-feira tem uma reunião para você apresentar por que você não fez o negócio. Tá vendo? Que aí você perde um tempo fazendo um PowerPoint para falar por que você não entregou, em vez de estar olhando para frente, né, de como que você sai daquele processo que você está vivendo. Então, e aí eu fico assim, às vezes, a gente conversou um pouco no começo, eu fico um pouco chocado, porque parece ser tão óbvio que você não pode fugir do trabalho de cultura. É óbvio. Mas as pessoas, elas ainda têm uma tendência a colocar isso num segundo momento. Sabe? Agora não, eu tenho que preocupar com venda, não sei o quê. Você fala, cara... É porque é uma coisa que é pouco tangível, né? Quando você compara a cultura com venda, cultura com marketing, cultura com finanças, são temas... cultura talvez seja o tema mais qualitativo e mais subjetivo do empreendedororismo. E dá trabalho. E não é uma coisa de curto prazo, feito uma ação de marketing, feito uma redução de custo, feito botar um esquadrão ou criar uma categoria nova, botar um esquadrão de venda para poder vender e sair para fazer aquilo. Cultura não, cultura começa lá de cima,
aí vai cascateando para a média liderança, aí depois começa a descer para a operação. Então é uma coisa que leva tempo. É igual a educação no Brasil. Vai tentar mudar a educação no Brasil. Vai durar no mínimo uns 40 anos. Pô. Por isso que presidente nenhum investe nisso. Porque por que eu vou investir em educação ou minha campanha vai ser muito forte em educação se quem vai colher o resultado é o outro presidente que vai entrar daqui a pouco? Então, é porque o problema, na verdade, as organizações elas pegam um problema que vem da sociedade, né? Da família, das associações religiosas, da escola. Total. E aí chega na organização não preparado para aquilo, tudo que a gente está falando também. Então também tem um trabalho de colocar as pessoas na mesma página que também atrasa e demora muito, né? Mas eu na Endeavor, eu falo muito isso pro pessoal. Eu falo, gente, saiam dos armários com as suas culturas. Porque as pessoas ficam querendo ser o vizinho, né? Puxa, o cara faz isso na cultura dele, o cara entrega isso, eu vou colocar aqui dentro. Se não tiver a ver com a tua cultura, não coloca, cara. Você vai perder tempo. Eu falei, sai do armário, vocês são bons, caras. Para de achar que vocês são um patinho feio. Porque o cara fica assim, né? Porque eu vou pegar o fulano da empresa tal, que eu acho que ele é melhor. E você fala, cara, vai encontrar a melhor pessoa se você sair do armário. Eu brinco com o pessoal, faz o outing, sabe? Sai do armário e mostra o que você é. E as pessoas têm visto como isso é poderoso. Porque às vezes você consegue também, você começa a colocar muita intelectualidade na coisa de cultura e você perde a simplicidade do que ela é. É isso. Porque a cultura, no final do dia, é o que você acabou de falar. Se tem dono, então, é mais simples, né? Multinacional já tem uma certa complexidade, mas com dono é um pouco mais simples, porque ali ela tem muito do dono. Porque é multinacional, né? Cara, mudou o CEO, aí às vezes muda a cultura toda. É igual o Brasil e a presidência. Pô, aí estamos com o líder de esquerda. Ele tem uma cultura e tem uma ideologia, aí vai para um governo de direita. Vai mudar o modus operandi não tem jeito, daquele né? país. Os focos, né? Exatamente, o foco, mais, né? O jeito de ser, que é o que acontece. Com o dono não, porque o dono está lá, só se o dono morreu, se o dono vendeu, a empresa falir, que o negócio não vai ficar daquele jeito, mas a tendência é que daquilo corra daquela maneira. E multinacionais bem estabelecidas é até o contrário, né? Porque ela tem a cultura tão bem estabelecida que você acaba vivendo uma coisa mais superficial. É o que é. Não se discute. Né, eu conversei com um colega hoje, por aqui, eu estava conversando com um colega que trabalhou na mesma empresa que eu trabalhei. E todo mundo admira a empresa, né? E a empresa tem um monte de defeito, mas as pessoas admiram o que ela coloca. Hoje ela já mudou porque ela já entendeu isso que a gente está falando. Mas na época, estou falando muitos anos atrás, ela vendia uma história e no dia a dia era outra. Né? E aí, olha como... E multinacional. Mas a virada, como é um transatlântico, é mais difícil, né? Porque você tá mudando alguma coisa que não é um dono que vai chegar e falar, gente, hoje mudou. Eu, como dono, eu quero que a empresa seja assim, os valores são esses, a gente vai mudar porque a gente está indo para outros mercados, a gente está querendo investir em outros segmentos. Eu acho que ir para a empresa nacional me deu uma abertura muito interessante de entender como é mais fácil, né, cara, mais fácil, mais difícil também, né? É complexo, porque quanto mais gente, mais complexo. Dependendo do dono também é mais complexo, sim, né? Também, se ele tem dificuldade de entender que a cultura dele tem que mudar. Eu estou numa empresa X e eu estou mudando meu negócio, pivotando. Não dá para levar a mesma cultura às vezes. Às vezes você tem que incluir 2 ou 3 valores diferentes do que você tem hoje. Perfeito. Porque precisa para esse futuro também. Essa coisa de achar que a cultura ela é estática, não existe. A cultura ela é muito viva. Ela evolui. Ela não é viva a ponto de você mudar todo ano, que eu também não concordo. Todo ano vamos rever a cultura, não é isso. Concordo. Mas a cada 2 anos você tem que olhar e falar, cara, esse valor faz sentido? Uma pincelada. Eu já não evolui tanto a ponto desse valor ser muito simples porque eu quero agora no futuro. Né? Então eu acho cultura envolvente, né, cara? Fala que a cultura ela não muda, ela evolui. Ela evolui, é isso aí. Ela não vai sair do A para o menos A, eu acho, né? Pô, eu tenho um valor de resultado, aí daqui a 3 anos eu vou ser 100% colaborativo agora e não vou olhar resultado. Não, ela não vai também mudar nesse extremo, mas ela vai, é resultado, mas vamos mudar agora, trocar o nome resultado e botar o nome superação, sei lá, um negócio competição, uma evolução, algo nisso, uma evolução daquilo, porque resultado é consequência. Se eu tiver gente se superando, buscando a mais, indo mais, provavelmente o resultado ele vem por consequência, né? Vamos botar melhoria contínua, desenvolvimento, porque se eu desenvolver e ter iniciativa, tal, tem resultado. Então você vai evoluindo nessa direção. Agora, Sérgio, eu fiquei com a curiosidade, cara, porque eu trabalhei também em multinacionais. Eu fui executivo de FedEx, Gerdau, Fiat Chrysler, mas faz muito tempo já. Acho que eu saí em 2014. E eu nem conhecia cultura organizacional nessa época. Nem se falava muito nessa época. Nem olhava para isso, né? Eu nem olhava para isso. Mas uma curiosidade que eu tenho, você trabalhando em grandes empresas, como é que é cultura dentro... E é uma coisa que a gente também não tem... A gente não tem muitos clientes que são big corps, assim. Normalmente a gente está no mercado de middle market, a gente está mais nesse mercado. Como é que é cultura dentro dessas grandes empresas? Como é que é o dia a dia? Como é que se fala sobre cultura?
como é que o tema cultura é envolvido dentro de uma reunião de board, de C-level? Eu queria escutar um pouquinho de ti aí, que está nesse mundo. Como é que é cultura organizacional e como é que é... Porque você falou agora há pouco que foi isso que me gerou curiosidade. Pô, às vezes essas empresas grandes, elas já têm a cultura lá, batido o martelo, o prego está virado e aquilo ninguém discute. Beleza, mas como é que é a manutenção ou a repetição daquilo no dia a dia para aquilo manter forte? Porque hoje, fazendo uma reflexão lá atrás, estava pensando, caramba, beleza, algumas empresas que eu passei tinham muitos rituais que faziam muito sentido com alguns valores. Por exemplo, a Gerdau. Passei pela Gerdau, cara, o valor de segurança deles lá era uma coisa que era intocável e era assim, absurdamente vivido e muitos rituais, né, de manutenção, muitos rituais de cultura daquilo. Mas eu queria ouvir um pouquinho de ti aí. Como é que é isso? Como é que é o tema isso lá em cima? Como é que acontece cultura no dia a dia? Como é que os rituais são mantidos ou não? Ou tá lá, mas é uma plaquinha bonita impressa para inglês ver? Eu acho que essa pergunta é boa e, de fato, eu acho que as empresas multinacionais ela têm a coisa um pouco mais resolvida também. Porque você falou de uma coisa importante, rituais. Ela tem rituais mais claros. Ela tem rituais para se discutir cultura de uma forma mais clara. Ela traz, já no próprio cenário, né, reuniões de diretoria, você tem que falar de cultura, tem que levar valor para discutir, você tem que linkar a tua avaliação de desempenho com valores. Então, de certa forma, ela está um pouco mais resolvida. O que acontece é que, normalmente, quando você trabalha em multinacional, chega no Brasil, você tem que dar... O pessoal fica meio pé da vida e fala, Brasil quer tudo diferente. A gente é diferente. Não adianta falar que a gente não é, né? A gente é mais conectado, a gente tem essa coisa mais, né, sinestésica. Esquece. Nós somos assim. Né? A gente gosta do abraço. Cultura. A nossa cultura é desse jeito. Então, normalmente, eu tenho que dar uma nacionalizada. É aí que pode criar um pouquinho de problema se você não faz isso. Se você pega a cultura internacional e coloca top-down, você vai ter problema. Porque tem coisa ali que o pessoal vai falar, não estou entendendo, não faz sentido para mim. Então, eu tento sempre dessa nacionalizada. Claro que quando você está numa multinacional, você tem que fazer todas as articulações possíveis, mas é muito importante fazer isso. Inclusive, de falar, olha, este valor aqui é importante global por causa disso, mas aqui no Brasil, ele tem menos interferência. Eu trabalho com clareza e transparência. Porque eu não quero que o pessoal no corredor fique fazendo deboche, falando, tá vendo, esse valorzinho é a inovação. Não, a gente não inova nada. De repente, não inova no Brasil. Mas a empresa tem um centro de pesquisa em Holanda que gera não sei quantos produtos e isso é inovação para a companhia. Perfeito. Porque você deixa de gerar aquele boato na companhia do corredor e falar, a gente não faz nada aqui de diferente, está falando que a gente é inovador. Então eu tento fazer sempre essa nacionalização quando eu chego nas empresas para primeiro entender, aquilo que estão falando lá está muito distante? Se está, como que eu aproximo? Né? Mas ela, de certa forma, ela é um pouco mais ajustada, porque os rituais já acontecem de uma forma mais natural, né? A avaliação de desempenho já fala de cultura, já fala de valor, Perfeito. Já fala de fit cultural, você já fala naturalmente de fit cultural no processo de atração. Eu ainda acho que ainda tem muita oportunidade, você me falou também que vocês estão trabalhando nessa coisa do fit, de perguntas na contratação, eu acho de extrema importância, porque você ainda continua com aquelas perguntinhas muito básicas, que geram um entendimento do candidato, mas não gera a conexão dele com a organização. É isso. Então, eu acho que o que você está fazendo conexão dos valores dele com os valores da organização. Exato. Isso que você está fazendo, para mim, vai ser um tiraço positivo, sabe? Porque eu acho que isso é muito importante. Lá fora já é um pouco mais resolvido, porque eles já têm materiais, eles já trabalham, mesmo que seja um DISC, já trabalham um DISC alinhado à cultura da companhia. Perfeito. Eles têm essa preocupação na origem, né? Porque também são empresas, que eu trabalhei, são empresas de muitos anos, né? E eu acho que as nacionais têm essa coisa de estar aprendendo e dar valor, mas a companhia começa a ter um pouquinho de crise, deixa a cultura para lá, porque agora eu vou... Então é um trabalho árduo, mas é muito legal. Assim, eu sou muito apaixonado pela área, né? A área que eu queria destruir hoje, eu não tenho mais essa vontade. Eu já me sinto totalmente feliz e integrado, porque eu entendo o valor das pessoas nesse processo. Eu acho que quando a empresa entende isso, a empresa voa, cara. Porque até na crise, os caras, quando você está com gente boa na tua organização, na hora da crise, o cara vem junto para você virar, fazer o turnaround, né? Se você não está, é o que você acabou de falar, a companhia quebra. Porque aí não tem conexão, não tem conversa, não tem comunicação, né? Aí quem é bom já vai sair, né? Já vai procurar outro negócio, porque também não está conectado. Então, na tua visão, quando tu olha para grandes empresas, de um modo geral, não necessariamente só acho que tu passou, trabalhou, mas trabalhos de cultura estão relativamente mais bem sólidos e mais bem implantados, tem os rituais e tal. Isso. Talvez a única oportunidade que tu veja está ali no processo de contratação. Talvez poucas empresas ainda façam um processo de contratação. Deve ter todas as tecnologias, né,
possíveis, né, esses softwares de contratação e tal, sendo que ainda contratam muito talvez pela técnica ou no máximo pelo comportamento, né? Exato. Eu brinco que tem 3 níveis de contratação que normalmente as empresas passam, né? A primeira delas é o fit técnico. 100% das empresas que eu conheço contratam baseado na técnica, olhando o currículo. Algumas contratam baseado no comportamento, no fit comportamental, que é o DISC, o MBTI, o que seja desse da vida. Sendo que raras são as empresas que contratam por esse terceiro nível mais profundo aqui, que é a contratação baseada em cultura, baseada em valores, né? E aí o que a gente faz na nossa metodologia, Sérgio, é fazer exatamente isso aqui, ó. Inverter, né? Eu inverto a ordem. Então, eu Perfeito. não quero saber da tua técnica, da tua experiência, do teu background, se tu não estiver alinhado com a minha cultura. Desculpa, tu não vai dar certo aqui dentro. Eu tenho meio que essa discussão com o meu time de atração, né, de talentos. Né? Não passa, se você fez a entrevista e sentiu que não tem ligação com a cultura, não passa. Porque você vai cometer um erro. Porque normalmente quando você passa uma pessoa que não tem fit cultural, que ela é boa tecnicamente, ela vai passar. Porque o gestor está pressionado porque ele quer entregar resultado. Ele tá E ele acha ontem. que aquilo é pequeno. Ele não entende. Ele acha que vai consertar. Ele é muito parcial naquela decisão também. Ele está levando a pressão do diretor dele, ele está levando a pressão do resultado, ele tá, né? O time dele está pressionando ele para botar mais gente porque ele está muito sobrecarregado. Então, e aí ele acaba botando. E aí eu acho que o trabalho do diretor é garantir que a diretoria esteja alinhada com isso, que aí você vai garantindo que a liderança esteja e a tua área de gente também esteja. Porque aí você fica mais difícil você burlar esse sistema. Né? Porque, então, o meu trabalho normalmente é nessa governança, sabe, nas discussões em cima, de falar, eu não sou uma pessoa que eu vou discutir contigo, você vai falar assim, precisamos trazer uma pessoa que tem olho do dono, por exemplo. Eu fico assim, tá legal, eu entendi, não. Eu falo, o que você acha que é olho do dono? Mesmo na empresa que eu trabalho, que eu sei o que é. Porque eu quero ver se o outro tem entendimento do que a gente está falando. Porque às vezes a gente leva tudo no nível de todo mundo entendeu. Eu vou falar isso porque teve uma empresa que a gente lançou a cultura, na Netshoes, e eu falei, Márcio, vamos relançar a cultura, e você é um cara muito forte, um ícone, né? O Márcio era sensacional, um cara fantástico, era não que está vivo, né? Um cara sensacional. E ele topou e a gente foi fazer esse cascade da cultura em todas as unidades, ele foi junto comigo. E aí teve uma filial que a gente começou a falar, e a gente falou, cara, a gente tem que ser aqui, o cara tem que ser aquele cara que não aceita o trabalho pela metade. Então, assim, ele não cai a caneta porque acabou o trabalho dele, a gente tem que ser o tempo todo, eu quero mais, eu quero ver se meu trabalho terminou, porque o cliente está no outro ponto, a gente tem que entender o cliente. Na hora que a gente apresentou isso, um cara levantou a mão, um analista, ele falou para mim assim, puxa, foi muito legal isso, porque eu ia pedir demissão, porque eu achei que eu estava fora da cultura, porque eu sou esse cara, e meu time falava assim, não, cara, isso aí é da outra área, não se preocupa. Olha como é importante você falar claramente o que é aquilo, cara. Que é o lance da importância, eu não sei se nas empresas que tu passou tinha isso claro, mas a gente trabalha muito dentro das empresas, quando a gente fala de valores, né? Valores, ele é muito subjetivo, cara. Ele dá margem para múltiplas interpretações. A gente até brinca, eu preciso desengravidar os valores, porque normalmente são palavras grávidas, que elas dão margem para múltiplas interpretações. Então, o que é atenção para tu? Né? O que é cuidado? O que é sucesso? O que é resultado? O que é priorizar o cliente? O que é senso de dono? Né? E aí, o importante, assim como na hora que você vai contratar, é importante você falar o que é bom e o que é ruim daquela empresa, daquela cultura, os malefícios, os benefícios. Dentro de um trabalho de cultura, você tem que ter os que a gente chama os do's e os don'ts, né? Quais são os comportamentos que estão alinhados com aquele valor e quais são os comportamentos que não estão alinhados. Então, não é só eu falar o que é e como eu quero que as pessoas se comportem, é eu falar também como eu não quero que as pessoas se comportem, porque eu deixo muito claro o do e o don't, né? E aí dali você consegue ter As pessoas às vezes não se conectam tanto pelo do, mas elas se conectam mais pelo don't, né? Como a gente no dia a dia. A gente às vezes, muitas das vezes, a gente não se conecta pelas bandeiras que a gente luta, mas eu me conecto e me engajo muito mais pelas bandeiras que eu não luto. Esse é o segredo, né? Eu acho que a gente tem uma coisa importante no que você está falando, que eu também faço, que aí é uma dica, né? Que é você preparar perguntas para ajudar o líder a identificar essa coisa que a gente está falando da cultura. Isso. Porque às vezes ele faz uma pergunta assim, você é um cara agressivo? Não sou. Tá vendo?
tá na minha cultura. São palavras lógicas, tipo assim, porra, o cara vai falar, no meio de uma entrevista, né? o cara vai falar que ele é agressivo, pô. Tu é um cara ético? Igual quando você pergunta, me dá um defeito seu, eu sou ansioso. Eu sempre falo quando eu tô na entrevista, eu falo, cara, ansioso eu também sou. Né? Vamos pular. O que você é fora ansioso? Porque ansioso, o mundo é ansioso, né? Porque você fica num mundo confortável, cara. Eu tenho que trazer pra pessoa o seguinte, se desconstrói, cara, porque amanhã você vai ter que ser você aqui. E se você for você aqui amanhã, não for o que está se conectando com isso, você vai ser infeliz. E ser infeliz, para mim, como uma pessoa que lidera a área de gente, é uma infelicidade para mim, porque eu errei. Eu vou errar, porque eu também, longe de falar que a gente é soberano, lógico, muita gente entrando, muita gente saindo. Não existe uma fórmula mágica para contratação. Mas você precisa ter coerência com o que você acredita. Então, eu preciso fazer o máximo para que aquela pessoa entre e ela seja feliz. Porque se ela for feliz, a curva vai ser rápida de aprendizado, como eu te falei, ela vai se engajar, ela vai engajar outras pessoas e vai fazer acontecer também. Né? Recentemente, eu recebi uma pessoa aqui. E foi muito legal o papo que eu tive com ele, que ele também, ele é empresário, ele tem um case legal, assim, e ele fala, Guilherme, cara, assim, minha empresa, ela cresce mais de 50% todos os anos. Eu sou uma pessoa, por essência, muito acelerada, e eu já tive casos dentro da minha empresa, das pessoas terem burnout, das pessoas, né, terem crise de pânico, de ansiedade e tal. Então, eu hoje levo em consideração, dentro do meu processo de entrevista, inclusive, uma das perguntas, assim, ele falou assim, se eu estou certo ou não, eu não sei, mas é uma responsabilidade social minha que eu tenho de não adoecer as pessoas. Então, eu sempre pergunto, tu já teve alguma crise de ansiedade no processo seletivo? Tu é ansioso, já teve alguma crise de ansiedade e tal, não sei o quê? Porque se ela disser que sim, cara, assim, talvez não seja o lugar para essa pessoa aqui, porque ela vai ficar doente aqui dentro, né? Aí ele falou, não sei se eu tô, aí ele falou, eu não sei se eu estou certo ou não. Cara, não tem certo e errado, pô, a empresa é tua, né? Tu tá querendo trazer a pessoa certa, não tá? E tu tá querendo também que essa pessoa fique na tua empresa. Ela vai entrar, vai passar 3 meses, vai sair, vai ficar doente, vai ter um monte de coisa. Uma merda que vai ser. Ou a sua empresa tem certo e errado uma pergunta ou a sua empresa é a cura. Não, cara. Ou a sua empresa é a cura para ele também, né? Sim, eu também concordo que certo e errado não existe. Eu acho que a gente tem que tomar só cuidado de não eliminar por coisas que você está sendo subjetivo também. Sim, eu tento tirar a subjetividade, principalmente quando a gente fala de cultura. É subjetiva? É, mas você consegue identificar se o cara tem olho do dono, se ele tem foco em cliente. Então, eu preparo essas perguntas para facilitar, porque para a gente também é difícil. Eu treino muito meu time, por exemplo, vamos sair dessa parte que a gente está falando especificamente de trazer gente certa, mas assim, o meu time perguntava para a mulher se ela tinha filho. Aliás, toda empresa que eu entro, o meu time pergunta. E eu falo assim, por que você não pergunta para o homem e pergunta para a mulher? Ah, não, porque eu falei, acaba, cara, a gente está falando de um mundo diverso, quem toma a decisão onde vai ficar o filho, se vai ter filho, se não vai ter, é ela. É a mulher. Não é a gente que vai tomar a decisão por ela. Né? Então, a gente vai quebrando viés no dia a dia, porque o próprio time de gente tem viés. Ele olha para uma pessoa, você chega lá e fala assim, esse cara não é bom não, porque esse cara vai fazer isso, porque ele acha que ele vai fazer Crença, isso. Então, né? Então, você tem que olhar para a pessoa e tentar se... E aí, por isso que eu acho que é legal que você está falando de ter perguntas ou um assessment que você consiga fazer, que tire essa coisa do meu olhar subjetivo. É claro, gente, que no final do processo, a empatia e a afinidade vai rolar. Você não vai contratar uma pessoa fit cultural, excelente, aí você conversa com ela e fala, ups, não gostei, acho que eu não vou me conectar. Não contrata também. Não contrata. Porque tem uma parte que é afinidade. Você vai estar com aquela pessoa de 8 a 10 horas, 12. Aí você vai contratar uma pessoa que você não teve conexão só porque o RH falou que tem fit, o currículo da pessoa é boa, né? Então às vezes o santo não bate de alguma maneira e você não conseguiu ter tempo suficiente para identificar aonde o santo não bateu. Mas você vai identificar quando ela entrar, e você vai botar ela para fora depois. Aí é ruim. Eu já errei na minha carreira de ir para uma companhia onde eu avaliei, eu não tive fit com a pessoa, que seria meu chefe. Eu falei, é só meu chefe, a cultura da empresa é mais forte que o meu chefe. Jovem, cheio de vontade de crescer, porque aceita qualquer coisa. Até a gente falou de desemprego também, eu estava brincando também. Quando você está desempregado também, qualquer empresa é boa, né? Porque você quer entrar no mercado de trabalho. Verdade, então naquele dia eu falei assim, depois que eu fui infeliz, eu falei, caramba, né? Tava escrito que eu ia ser infeliz. Mas você quer passar porque você fala assim, cara... Mas aí é os aprendizados que a gente tem, né, cara? Sérgio, cara, deixa eu te fazer a última pergunta. Mas já? Olha só. Caramba, olha como o tempo passa rápido, né? Se deixasse, a gente ficaria aqui batendo um papo horas e horas. Tem, né? Tem bastante assunto mais pra gente falar, não consegui falar nem a metade. Queria falar sobre mais contratação contigo, mais desenvolvimento de liderança. A gente faz a parte 2, a 42. Parte de cultura mais estratégica, queria falar mais disso, mas também não, o tempo da gente tá próximo ali. Mas a pergunta é, aí trazendo um pouco para tua experiência, para tuas experiências, para tua trajetória,
que inclusive é uma pergunta que me veio agora na cabeça e que talvez eu deva fazer ela, né, sempre agora, ou como primeira ou como última pergunta, que é: qual foi a ação ou qual foi a iniciativa que tu tomou na tua carreira, na tua vida, que mais gerou ROIP dentro da companhia que você passou? Cara, que mais gerou retorno sobre investimento em pessoas, que mais aumentou isso, que mais maximizou talvez engajamento, retenção, lucro por colaborador, produtividade? Qual foi a experiência prática que mais te gerou ROIP na tua carreira? eu vou te falar até dentro de não só de uma organização, mas é uma coisa que eu acabo repetindo quando você vê que tem sucesso e você vê que você faz sentido, que parece simples o que eu vou falar, mas é o seguinte: quando você comunica corretamente o que a organização está acontecendo, que você precisa das pessoas, você consegue fazer esse processo acontecer, é impressionante como o potencial das pessoas, o resultado vem muito rápido. Porque reciprocidade. Não dá para a pessoa chegar na mesa dela e falar assim: não entendi o que eu tenho para fazer. Porque aí ela vai chamar o colega: você entendeu? Não, não entendi. Aí dispersou. Então, para mim, quando você consegue fazer uma comunicação assertiva, então eu sou muito preocupado de qualquer comunicação que a gente vai fazer de resultado, do que a gente precisa, de plano estratégico, é sentar com a diretoria, com a presidência e falar: é isso que a gente vai comunicar, e todo mundo comunicar da mesma forma, para as pessoas saírem empoderadas para fazer a coisa acontecer, ter protagonismo. Porque eu vejo muito isso, porque eu vivi isso, né? Saí de uma reunião estratégica, eu sentava na minha mesa e falei assim: cara, eu não sei o que eu tenho para fazer. Fulano, aí falava: também não sei. Eu falei: então não vamos fazer nada. Na dúvida, não faça nada. E a companhia fica procrastinando uma coisa, né? Então, o que eu tenho feito muito é isso, sabe? É garantir que a comunicação seja fluida e igual. Que a gente esteja alinhado no primeiro nível. Porque também, se você não estiver alinhado no primeiro nível, a comunicação já sai truncada também. Você sabe muito bem disso. Sem dúvida. Isso tem sido muito poderoso, porque a pessoa sai da sala jogando, sabe? Ela fala: eu já sei qual é o meu papel nessa estratégia. A estratégia do ano, a gente vai construir isso, vai crescer tanto em EBITDA, vai alcançar outros mercados. Novos mercados são X, no local tal, na região tal. Não fica deixando a coisa aberta. Quanto mais você conseguir dar detalhe, que faça a pessoa entender e falar: putz, eu sei o meu papel nisso, é muito poderoso. E tem sido uma jornada interessante de ver as pessoas, inclusive entrando em organizações de gestores, falando para mim o seguinte: nossa, essa pessoa mudou totalmente. E a gente não fez nada diferente a não ser comunicar para ela qual era o papel dela e o que ela tinha que fazer. E a pessoa que estava para ser mandada embora virou um potencial. Olha a importância disso, do ROIP que você está falando, né? De você ressignificar uma pessoa que estava numa linha de saída por culpa nossa, da organização, e você consegue fazer mau alinhamento de clareza, mau alinhamento de visão, a informação não desce de uma maneira talvez uniforme, né? Cada líder ou cada C-level, cada sócio desce de uma maneira com base no ponto de vista dele, e às vezes as organizações perdem por isso. Não é o problema, não é a operação. O problema está aqui em cima antes, né? É porque tem que investir tempo também nesse alinhamento, né? Porque às vezes a gente acha que o líder, quanto mais sênior, menos ele precisa de direcionamento, de entendimento. Não é verdade. O líder, em qualquer nível, ele precisa das mesmas coisas que a pessoa está precisando ali. Então, esse alinhamento na diretoria, para mim, ele é crucial. Toda empresa que eu trabalho, eu tento garantir na governança essas discussões muito claras, muito abertas, de você colocar quais são as suas dúvidas. Sabe, eu tenho encontrado o presidente na minha jornada que tem me apoiado muito nesse processo, sabe? De falar: vamos falar o que é que está incomodando. E a gente depois filtra o que a gente passa, como que a gente passa, mas aqui não pode ter. No primeiro nível não pode ter porta fechada, caixinha fechada. Não pode ter dúvida, sabe? Você não pode sair, dois diretores se juntarem e falar: o que a gente vai fazer? Porque aí você já quebrou o processo. Como é que eu quero que as pessoas tomem decisões, ou resolvam problemas? A gente contrata a gente para resolver nossos problemas, né? Se elas não têm 1/5 da clareza que a gente tem, se elas não têm 1/10 da clareza que eu tenho, qual é a chance dessa pessoa fazer certo? Não vai. Então, cara, excelente. Para fechar, né, estamos episódio 42 do podcast Culturas e Times Fortes. Senhoras e senhores, estamos aqui com o Sérgio Povoa, CHRO da Jamef Transporte, né, Sérgio? E queria que você deixasse, cara, tua palavra final, e a palavra final é o seguinte: fala como é que as pessoas te acham, né, nos canais aí de mídias sociais hoje em dia, onde é que você está, como é que as pessoas te acham, para as pessoas também poderem te conhecer um pouco mais, te acompanhar um pouco mais também. E o recado final que eu queria que tu deixasse não é um recado final positivo, do que as pessoas deveriam fazer, mas um recado final do que as pessoas, do que a gente conversou aqui, o que as pessoas não deveriam fazer, ou seja, erros. Cara, não faça isso. Como mensagem final, o que é que tu deixa para as pessoas que estão assistindo, para a audiência da gente? Obrigado. Foi muito gostoso estar aqui com você nesse momento. Sempre é bom a gente partilhar, porque a gente também vai crescendo junto. Né?
Eu acho que, começando pela mensagem, eu falei bem no começo, né? Não deixe de fazer as coisas porque elas são chatas. Faça, porque quando você tira aquilo da frente, se abre para você um horizonte muito melhor. Então, a gente vai ter que lidar com coisa chata no dia a dia, faz parte, Perfeito. e vamos fazer acontecer, né? Eu, nas redes sociais, é Sérgio Póvoa, é muito fácil, né? LinkedIn é Sérgio Póvoa, o Instagram é Sérgio Póvoa, TikTok, se alguém quiser ver dando mico na dança com a minha filha também, tamo lá também. Não, Sérgio filho, Póvoa cara, também. Filho vai te arrebentando, né? A Mônica tem 19 anos e agora ela até parou um pouco, porque fez 19, mas entre os 14 e 16 eu paguei muito mico, né? E estamos lá, porque eu acho que também faz parte a gente pagar mico para a gente também desestressar, porque a vida é muito estressante, cara. Então eu tento fazer o máximo para quem está à minha volta ter uma vida legal, sabe? A gente vai trabalhar para caramba, a gente vai entregar para caramba, porque a gente tem que fazer isso, as empresas não estão aqui de brincadeira, a gente precisa é pago para entregar resultado, mas né, não precisa ser um negócio infeliz, não precisa ter burnout, não precisa ter doença, né? Então acho que esse é o recado. Não adoeçam nos lugares onde vocês estão, né? Não permitam-se adoecer, né? Eu acho que esse é importante. Coisa também. boa. Senhoras e senhores, esse então é o episódio número 42 do podcast Cultura e Times Fortes. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado.